O número de internações de crianças e adolescentes com Covid-19 em todo o país disparou. O aumento foi de 24% na comparação entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. Os dados são de uma plataforma criada por pesquisadores da USP e Unesp para monitorar o avanço da pandemia. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com a doutora Estela Zollner, especialista em saúde pública. Doutora, boa tarde. Muito obrigado por recebê-la mais uma vez aqui no TJ Aparecida. Esses números, têm a ver com a variante do coronavírus ou já é realmente uma tendência do que acontece em nosso país hoje, que é um aumento de todos os casos de forma geral? Boa tarde. Tem a ver com a circulação ampliada de vírus. O vírus, quanto mais circula, quanto mais ele roda na população, mais ele apresenta comportamentos diferentes. Tem a ver também com as mutações, que são consequência dessa circulação excessiva do vírus. E isso é reflexo do quê? É reflexo de um comportamento da própria população, muitas vezes. Então, vamos juntos fazer a prevenção. Doutora, muito obrigado, viu? É sempre bom, é uma alegria ter a senhora aqui entre nós no TJ Aparecida, esclarecendo principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. O risco é maior de contaminação entre elas, doutora, ou não? As crianças têm alguns detalhes. Por exemplo, a criança muito pequenininha não pode usar máscara. Então, o que o pai e a mãe dessa criança tem que fazer? O que é muito pequenininha? Menor de 3 anos, né? Por risco dela se sufocar com a máscara, se atrapalhar com a máscara. Então, ela tem que ficar quietinha dentro de casa, o máximo e absolutamente possível. Não é, tô com vontade de brincar com o amiguinho e vai, não pode, né? Então, há que se tomar muito, muito cuidado, um cuidado especial com as crianças. As muito pequenininhas já têm um sistema imune mais delicado, elas ainda não adquiriram imunidade total, assim como o idoso perde a imunidade. Doutor, e com relação ainda a essa nova variante, ela pode, já se mostrou que pode agravar o quadro de saúde de crianças e adolescentes, que a gente viu recentemente no começo da pandemia, que não afetava tanto assim crianças e adolescentes. E com relação a essa variante? Olha, a gente tem percebido que progressivamente as crianças têm adoecido mais. As crianças é uma mudança de comportamento do vírus, muita circulação, houve abuso nas festas de fim de ano, nos feriados de carnaval, então isso, o vírus circulando, potencializa atingir outras populações. Agora tem os jovens. Os jovens, infelizmente, estão se expondo de uma maneira abusiva, muitas vezes, indo a festas e aglomerações sem nenhuma proteção, sem uso de máscara, sem nada. Então, é uma via dupla, na verdade. A criança, porque recebe um vírus mutado, recebe um vírus que circula muito, e o jovem que muitas vezes se expõe desnecessariamente. Doutora, com o agravamento da pandemia aqui no Brasil, a gente viu que muitas escolas que tinham aberto para as aulas presenciais voltaram atrás e voltaram com as aulas online, ou seja, as aulas remotas, né? Qual a orientação que a senhora dá para os pais? A gente fala com muitas famílias e tem uma grande audiência com as famílias aqui no TJ Aparecida em todo o Brasil. Levar ou não levar as crianças nesse momento, principalmente, que a gente está vendo aumentar o número de casos e de vítimas pela Covid-19? Nós estamos vivendo uma situação de guerra, só não tem canhão na rua, mas existe uma situação de guerra. Se não for absolutamente essencial, com uma segurança muito estrita, se você puder ficar com a sua criança em casa, é melhor ficar. A situação está muito crítica, nós nunca tivemos tanta mortalidade, recentemente, ontem a mortalidade foi de 3 mil pessoas no nosso país perderam a vida para a Covid-19. Então, é um momento de muita cautela. Eu, que sou da faixa dos maiores de 60, estou quietinha aqui dentro da minha casa, estou na minha casa, vocês estão comigo aqui no escritório da minha casa e saio, em último caso, de maneira absolutamente essencial. Doutora, agora temos uma boa notícia, que a americana Moderna e a chinesa Sinovac anunciaram, com sucesso, testes de suas vacinas nas crianças, Eu queria tranquilizar muito todo mundo, em todo o mundo, no Brasil e no mundo, os pais principalmente, com essa vacina que já está se mostrando eficaz também em crianças e adolescentes.
Quando se lança uma vacina, o primeiro estudo é dirigido a uma população específica. Nesse caso, o primeiro estudo que lançou a vacina da Sinovac, por exemplo, foi dedicado a pessoas maiores de 18. Depois é natural que se procure fazer estudos com outras populações. Por enquanto, são estudos ainda de fase 2, tem que avançar mais para poder ser praticado na população geral, né? Mas é uma esperança, é muito bom, né? A gente ter essa notícia. Aquece o nosso coração em meio a tantas notícias ruins. Pois é, a gente procura sempre, né, Renato, viu, doutora? Prazer. As notícias boas para a gente poder proclamar aqui no canal de Nossa Senhora, desde a Central da Esperança, e a gente continua com essa esperança no coração de que essa pandemia vai terminar logo. Para isso, precisa vacinar o nosso povo, né? E tomara, a gente reza, pede oração para que essa vacinação acelere o quanto mais para a gente poder ficar livre dessa pandemia. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, viu? Por ter aceitado o convite, pela presença aqui na TV Aparecida. Eu que agradeço a oportunidade e garanto a vocês que eu inicio todos os meus dias em oração por todos nós que estamos passando essa provação. Amém.